Olá, pessoal! Eu sou Débora Coutinho e estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje eu estou recebendo um profissional que é um cara muito especializado na área. Nós vamos bater um papo muito legal, que é o Bruno Grilo. Prazer, Débora, participar do Desconstruindo a Mente. Muito obrigado, é uma honra grande. Sou um inscrito do canal e estou aqui para esclarecer qualquer dúvida na área de direito médico, direito da saúde. Pronto para tirar qualquer dúvida. Seja muito bem-vindo, Bruno. Vai ser muito bom esse bate-papo. O Bruno, gente, ele é especialista, ele é um advogado especialista em direito da saúde, né? Isso. Direito médico e da saúde. Direito médico da saúde. Bruno, eu quero começar te perguntando o seguinte: como surgiu, né, o direito na sua vida, né? Em que momento você decidiu, quero ser advogado e escolheu a área da saúde, que é bem peculiar, né? No direito é difícil encontrarmos profissionais. Sim. Então fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. Sim, eu digo que eu não me vejo em outra profissão a não ser a advocacia, né? Que momento que eu escolhi a advocacia? Acho que a advocacia está dentro de mim. Assim, eu sempre quis ser advogado, nunca desejei prestar concurso público, nada disso, né? Eu lembro na sala de aula, quando na faculdade, o professor sempre pergunta quem aqui quer advogar ou prestar um concurso público. 90% da sala levanta a mão, prestar um serviço público, né? Fazer um concurso. Eu sempre quis advogar. Então, assim, eu estudei, me preparei para isso. Minha trajetória da advocacia, ela não foi desde o início no direito médico. Eu comecei prestando serviços para empresas de transporte. Eu trabalhei grande parte da minha advocacia em empresas de transporte e pela razão de um problema na minha família, eu acabei começando a olhar para o direito médico, o direito à saúde, com um certo interesse. Eu tive um problema dentro da minha família com meu avô teve um AVC, e aí ele foi precisar do serviço da operadora, e aí ele começou a enfrentar uma série de dificuldades, né? Então, na casa da minha mãe foi instalado o home care, e aí você vivenciando ali aquele problema ali, aquela necessidade de atendimento, né, de acompanhamento terapêutico, eu comecei a perceber que existe um mundo imenso ali de beneficiários que têm dificuldade junto com a sua operadora para ter um tratamento digno, e aí eu comecei a entrar no caso do meu avô, ajudando ele a ter os tratamentos, as terapias que ele precisava, e comecei a verificar que existia um caminho ali de beneficiários, né, necessitando de um amparo. Sim. E aí eu comecei a me especializar, comecei a me qualificar, fui buscar as pós-graduações, os cursos de especialização, e comecei a deixar um pouco de lado a minha advocacia empresarial e comecei a migrar um pouquinho para a advocacia da saúde, o direito da saúde. Hoje, praticamente toda a minha advocacia é para o direito da saúde. Também sou especialista em direito médico, mas com foco mais no direito à saúde, com foco específico em beneficiários de plano de saúde. Então, depois disso, eu tive um problema, logo após, um problema com a minha avó. A minha avó sofreu um acidente dentro de um hospital, e aí o hospital deu alta para ela com o braço quebrado, ela caiu dentro da UTI, e aí eu também tive que ingressar com uma ação judicial. Então, assim, esse lado pessoal, esse problema pessoal meu, né, começou a me mover esse propósito de hoje estar trabalhando, e eu tô super satisfeito prestando essa assistência aos beneficiários de plano de saúde. Sim. Em algum momento você imaginou, né, quando você fez direito, quando você estava lá estudando, acho que... Será que em algum momento, assim, você imaginou que você... Quem você se tornaria hoje, assim, a área que você iria atuar? Não, engraçado, né? Isso é muito legal. Não. Isso daí foi natural. Isso Sim. que é bom, né? Sim. Você ir buscando ali o seu propósito, o seu objetivo ali dentro da sua carreira. E a vida, ela foi te levando. Foi me levando. Isso é muito interessante, porque eu costumo até falar com alguns alunos da graduação que já chegam com muita certeza, né? Eu quero fazer... Eu falo assim, calma. Você vai se encontrar, né? Sim, por um lado é bom, Sim. né? Termos uma determinação, até porque a gente vai buscar estudar, a gente vai buscar se qualificar naquilo que a gente já está olhando. Mas eu acredito que durante um tempo você olhou e investiu mais na parte do transporte, Sim. né? Sim. Mas quando coisas foram acontecendo, e situações da vida
vida foram te movendo para ir para uma outra área, né? Então, comigo aconteceu um pouco parecido, né? Então, assim, dentro do direito tem muitas ramificações. Sim. E assim como na psicologia, assim como em tantas outras áreas, né? Exatamente. Mas às vezes a gente tem uma coisa assim, fixa, eu quero ser isso, eu vou fazer, né? Então, assim, foi muito bom, acho, com você, porque você esteve aberto também. Sim. Né? Isso é muito importante. Sim, é bom você identificar ali o nicho que você quer trabalhar, que você se identifica, que você tem aquele propósito, se especializar mesmo para atender aquela demanda. Antigamente tinha muito o profissional generalista, né, que a gente chama. Exatamente. Hoje em dia a especialização ela é muito, muito comum. E é importante, porque, por exemplo, na área da saúde são muitas leis específicas, muitas resoluções. Então, o profissional ele precisa se dedicar efetivamente a isso, se qualificar para poder acompanhar ali e dar um melhor serviço, prestar um melhor serviço para o cliente. Sim. E você pontuou algo que é bem, bem importante, que é essa parte da especialização, né? O generalista e o especialista. Não desmerecendo, Claro que né? Mas é muito importante o profissional que tem esse olhar, né? E até por conta desses detalhes, né? Das letrinhas miúdas. Exatamente. Né? E que só vai alcançar quem tem uma especialização. É isso, quem tem uma especialização. Exatamente. Você falou que na parte do direito da saúde, você foca, né? E assim, a sua experiência maior, a sua expertise maior é nessa parte dos planos de saúde, né? E que trabalhão! É uma batalha. É uma batalha. Que trabalho! Desculpa. Por quê? Porque o que acontece é que eu tenho uma clínica, né? Com 2 unidades, uma em São Gonçalo, uma em Niterói, que é o Centro de Desenvolvimento Cuidar. Lá nós temos uma equipe multidisciplinar, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, nutrição e tantos outros profissionais. Temos AT, né, nas escolas e em casa, temos mediadores e assim. Sendo que lá nós só trabalhamos com atendimento particular. Porém, emitimos nota, né, nota fiscal, para as famílias entrarem com um pedido de reembolso e a grande maioria dos planos reembolsam, outros não. Mas assim, a gente vê ali um pouco, mesmo não trabalhando com plano de saúde, a gente vê essa luta, né, que as famílias falam. Poxa, não reembolsou às vezes por conta de um detalhezinho na nota fiscal, não reembolsou porque não mandou o comprovante. Então assim, tem que mandar o comprovante do Pix, tem que mandar isso, tem que mandar. Então tem que renovar o pedido médico. Então assim, é uma batalha, né? Como que o seu trabalho com relação a isso, principalmente, por que isso acontece, né? Por que mesmo a pessoa já tendo um laudo, existem tantas recusas por parte dos planos de saúde? Ótima pergunta, Débora. O que acontece? Como advogado especializado em direito à saúde, minha função, meu objetivo é garantir esse amplo acesso à saúde dos beneficiários, tá? Claro, isso acontece muito que a operadora criar obstáculos para esse acesso, né? Muitas vezes com exigências infundadas, com pedidos extremamente desnecessários, sem base legal. Sim. Então, assim, procurar um profissional da saúde, um advogado, para auxiliar nesse momento é fundamental. Então, assim, por que isso acontece? Eu costumo dizer que acontece porque as operadoras elas tentam limitar o acesso à saúde mesmo, né? Seja reduzindo o número de sessões, o horário daquela sessão, seja impedindo o acesso ao tratamento. Só que a gente tem que sempre lembrar, eu gosto de falar isso, que a prescrição médica, né? O pedido médico ele é soberano, é o médico que determina como que vai ser o tratamento e não a operadora. Sim. Então é uma realidade hoje que os beneficiários enfrentam essa dificuldade do acesso à saúde. Às vezes a rede do plano de saúde ele não atende aquela prescrição médica, aquele tratamento daquele paciente, né? Seja com falta de profissionais, seja com impossibilidade às vezes daquele tratamento. Sim. Então muitas das vezes a procura para uma clínica particular, um reembolso integral é fundamental. Isso está amparado em lei. Quando a rede não consegue te atender, o beneficiário ele pode buscar o apoio externo ali da clínica particular para poder receber aquele reembolso integral. Então, é importante que os beneficiários saibam que existe uma saída, existe uma possibilidade. A operadora, muitas das vezes, ela vai criar um obstáculo que pode ser ultrapassado
com o amparo ali de uma pessoa especializada. E aí, assim, você falou da questão dos planos de saúde limitarem, né, a quantidade de sessões. E a gente sabe que, dependendo do diagnóstico, a pessoa ela precisa de mais tempo de terapia. Exatamente. Né? Então, assim, somente no Brasil é que se pensa, né, o único país que se pensa em fazer terapia, seja um atendimento psicológico, fonoaudiológico, enfim, 30 minutos uma vez na semana. Sim. Então, assim, no meu caso, que eu trabalho com a modulação de comportamento, né? Modulando comportamento, reduzindo comportamentos disfuncionais, instalando na criança habilidades comportamentais que ela não tem, né? Então, não tem como a gente fazer isso em meia hora. Exatamente. Né? Então, se ela vai ter depois uma semana inteira para desorganizar de novo, né? Então, muitas das vezes a criança, dependendo do diagnóstico e do nível de suporte que ela precise, o próprio diagnóstico, pelo menos, a gente está entrando daqui a pouco no mês, né? Abril como mês de conscientização do autismo. O próprio diagnóstico, ele já vem com a gravidade, né? Sim. E a gravidade já mostra o quê? O nível de suporte. Exatamente. Né? Porque antes era gravidade, né? Agora são os níveis. Isso. Então, antes eu falava do sujeito, né? Eu costumo dizer, o que mudou? Antes eu falava do sujeito com autismo, né? Então, ele era nível leve, moderado ou severo. Isso. E hoje não, com o DSM-5, a gente já pensa no que eu posso oferecer para esse sujeito. O nível de suporte. Que é o nível de suporte. Então, ele é nível 1 de suporte, Isso. 2 de suporte ou nível 3 de suporte. Então, isso é legal. Sendo que parece que os planos de saúde não entenderam isso. O tratamento é individualizado, né, Débora? O que acontece? Um paciente vai precisar de um tipo de tratamento, o outro tipo de tratamento. Tem alguns que 2 vezes na semana é o suficiente. Isso tem que estar escrito na prescrição, no pedido médico ali. E o plano não pode determinar como que tem que ser esse tratamento. Quem determina isso é o médico, é quem está com aquela diretriz ali. É o profissional de saúde que vai dizer, olha, eu preciso de tantos minutos, eu preciso da sessão 2 ou 3 vezes na semana. E essa limitação, por exemplo, nós temos a RN 469 da ANS, que ela proíbe para os autistas a limitação de sessão. Então, em fono, em TO, e na psicologia, essa limitação de sessão ela caiu por terra com a RN 469. Então, não se discute mais limitação. Esse foi um avanço que a sociedade conseguiu através de pressão ali sobre o plano de saúde. A ANS baixou essa resolução normativa impedindo essa limitação. Porque senão você tem uma regressão no quadro do paciente. Sim, sim. Quando você limita ali, você não vai ter progresso, muitas vezes até regresso, né? E você, melhor do que eu pode explicar isso daí, porque existe mesmo a necessidade daquela prescrição ser cumprida à risca como o profissional de saúde determina. Então, Bruno, você comentou sobre a questão dos obstáculos, né, que as operadoras de plano de saúde, elas acabam fazendo, e pensando não só nesses obstáculos, até criando exigências, né, Sim. que infundadas. Eu queria saber de você, assim, quais são as exigências que que devem ser feitas, né? Que a gente sabe que justamente também tem aquele outro lado, né? Para evitar fraudes e tudo mais. Sim. Então, existe também esse cuidado, eu acredito. Mas quais são as exigências que a gente entende, que a gente pode entender que são exigências, seja um laudo, enfim, quais são as exigências que eu não preciso me preocupar. Essas exigências, elas são legais, elas são aceitáveis. Então, a gente não tem um rol muito específico, né? Por exemplo, atualmente elas estão exigindo, as operadoras estão exigindo KINES. O KINES, a gente sabe que todo prestador de serviço na área da saúde, ela precisa ter. Sim. Mas a própria ANS, ela não cria essa exigência que o beneficiário informe isso para ter o reembolso. Tá? Isso está explícito na página da ANS. O KINES, ele não é obrigatório. Então, assim, muitas das vezes, para o beneficiário receber o reembolso, ele é obrigatório para que o prestador tenha. Isso é uma coisa. Mas ele não é obrigatório que o beneficiário apresente o número do KINES para ele poder receber o seu reembolso. Porque ele recusa? Porque você está num contrato ali de consumo. Não pode ser mais penoso, mais pesado para o beneficiário que ele tenha todas essas informações. Ele está pedindo um reembolso. Basta ele apresentar o pedido médico, a despesa,
tá? E pediu aquele reembolso. Isso aqui, aí a operadora vai verificar dentro do contrato. É legal esse reembolso? Tá dentro? Quanto eu vou reembolsar? Tem limitações. Tem contrato que é integral. Tem contrato que vai ter um cálculo de percentual. Isso que o beneficiário tem que se preocupar. Esses obstáculos de acesso à saúde, eles não podem existir. Muitas das vezes eles criam agora um obstáculo de você comprovar o desembolso daquela despesa para poder receber. Isso é loucura, porque você está entrando numa seara interna entre o prestador de serviço e o beneficiário. Não, ele basta apresentar a nota do serviço, né, prestado e pedir o seu reembolso. Ele não tem que... eles estão exigindo agora o Pix, o comprovante de pagamento. E se você paga em dinheiro... Como que você vai comprovar isso? Entendeu? Então, essa comprovação, ela inclusive para no judiciário, uma discussão grande. Gente, e a gente, inclusive no escritório, temos algumas ações dessa natureza, onde se discute a infundada exigência de comprovação do desembolso para receber. Exatamente, mas assim, quando eu te perguntei... Pelo menos isso eu já achava que seria... Porque tá tão... O que eu vejo, comum, né? Muito comum. Sim, assim, todos os planos. Sim, tá? Eles estão pedindo lá. Me manda a comprovação do Pix. Todos os planos. Para reembolsar o que as minhas famílias lá passam e a minha secretária, minha contadora vivem isso, né? Todo mês. Precisamos... olha só. A nota fiscal... Sim. Emitir a nota fiscal, óbvio, mas precisamos de um relatório que é mensal. Sim, isso daí. De que ele está fazendo as terapias. Precisamos de uma lista de presença com todas as datas. Pra mostrar que ele esteve lá de fato. Que ele esteve lá assinado pelo responsável e embaixo pela clínica. O pai, ele tem que mandar isso tudo, né? A família tem que mandar esses 3 documentos para ter o reembolso, tem que mandar o pedido médico e tem que mandar o comprovante de depósito. Exatamente. Que eles falam, por exemplo, que só a nota fiscal não comprova o pagamento. A nota fiscal comprova a prestação de serviço, mas não o recebimento. Quem emite uma nota de um serviço que não foi prestado? Sim. Aquilo tem que ser pago, entendeu? Então, assim, você está pedindo reembolso no pagamento feito, está declarado ali. Essa discussão para muitas das vezes no judiciário. Mas, assim, eu até entendo, Débora, a questão da necessidade de se cuidar disso com muita atenção para evitar exatamente fraude. Sim. Né? Existe a necessidade de verificar de fato se aquele serviço está sendo prestado. Então, muitas das vezes eles criam essas regras para evitar uma fraude, mas não pode criar uma barreira de acesso à justiça. Por exemplo, hoje em dia a gente tem aplicativo que a liberação é por token ou por leitura facial. Como que você vai, às vezes, obrigar um autista, por exemplo, uma criança a fazer aquela leitura facial, ou até um autista adulto a fazer aquela leitura facial, às vezes, dependendo do nível de suporte dele, aquilo é muito difícil. Então, barreiras que impedem o acesso à justiça, elas não podem existir. Hoje a gente tem que ter essa preocupação. O idoso tem muita dificuldade com aquele token, com aquele acesso ao aplicativo. Então a operadora também tem que facilitar outros caminhos, dar outros caminhos aos beneficiários de acesso à saúde. E individualizar, né? Exatamente. Que é o que a gente estava falando no começo. Individualizar para que se tenha o acesso, porque é direito, né? É um direito. E nós trabalhamos, né? Você como um profissional também da saúde, né? Trabalhamos com possibilitar o acesso do outro à saúde, que é um direito básico, né? Da Constituição Federal. Sim. E mesmo assim, a gente vê assim, o quanto é difícil. A gente está falando de plano de saúde com relação a terapias, mas quais são os principais obstáculos que você enfrenta, Bruno, com relação a... Não só as áreas, né, terapêuticas, mas assim, a área médica mesmo, emergencial, porque eu acho que tem a questão de internação, tem a questão relacionada à medicação, né? Fala um pouquinho do seu dia a dia, assim. Nós enfrentamos muitas barreiras de acesso à saúde. Então, um profissional, o advogado especializado no direito à saúde, ele vai quebrando essas barreiras, ele vai buscando o acesso à saúde. De que forma? Muitas das vezes pelo meio judicial, mas também a gente tenta também muitas vezes de forma administrativa, mandando uma notificação para a operadora, fazendo até uma reclamação interna na ANS, que é a ANIP,
Porque eles estão criando essa barreira aqui, por exemplo, de liberar esse tratamento ou liberar essa cirurgia. Nós temos leis hoje que você, com o pedido médico, a evidência clínica, né, essas coisas todas, a gente consegue ingressar com uma ação judicial e conseguir uma liminar para fazer aquela cirurgia ou conseguir o acesso àquele medicamento que é criado aquela barreira. Então, assim, tem N possibilidade de trabalhar e de eliminar essa barreira, tá? Seja pela via judicial, seja pelo meio administrativo. Mas no escritório, por exemplo, a gente consegue viabilizar cirurgias que são negadas, porque, por exemplo, uma cirurgia às vezes é prescrita pelo médico da modalidade X. Aí a operadora fala, não, olha só, no rol eu só consigo autorizar, eu só posso autorizar essa cirurgia pelo modo Y. Só que se o médico fala assim, olha, o modo Y ele não pode fazer porque, por exemplo, pela idade, pela condição clínica desse paciente, o modo Y é viável, existe estudos clínicos aqui, né? A gente pega os artigos científicos obrigando, nós temos uma lei hoje que veio dizer que o rol, na verdade, não é taxativo, que se você tiver essas evidências clínicas, esses artigos científicos de que aquele tratamento é possível e a gente conseguir, através de uma série de requisitos ali legais, preencher tudo aquilo, a gente consegue viabilizar aquela cirurgia. Por exemplo, no escritório, tinha uma paciente que precisava fazer uma idosa, precisava fazer uma cirurgia no coração, com uma válvula que custa um preço muito, muito elevado, e a operadora negou essa cirurgia porque ela faria a cirurgia abrindo o peito dessa idosa, e o médico falou, não, se for dessa forma, ela vai vir a óbito. Uhum. Então, precisou se ingressar com uma ação judicial, mostrar que existe um meio cirúrgico mais seguro para aquele paciente, para aquela beneficiária, e aí, através de uma ordem judicial, aquela cirurgia foi liberada. A paciente conseguiu fazer a sua cirurgia, conseguiu receber aquela válvula específica que era negada pela operadora e ela teve sucesso naquela cirurgia. Quer dizer, se você não tem se você não quebra essa barreira, sim, sim, muitas das vezes o paciente pode vir a óbito ou não ter até uma recuperação mais rápida. Porque aí a área da saúde ela é ampla, ela vai cada vez se melhorando para trazer mais benefício para o paciente, né? E a gente tem que conseguir dar esse acesso a esses benefícios. Esse é o caminho. Sim, e é um desafio diário, né? Diário, é uma batalha. Como você falou. Eu acredito que deve ser muito gratificante, né? Bastante. Quando você recebe lá uma liberação, quando você recebe uma aprovação, sim, né? A sensação, assim, junto com a família, né? É maravilhoso. É ótimo quando a gente recebe uma ligação do paciente, né? Do nosso cliente, falando assim, doutor, consegui aqui, minha cirurgia tá marcada para semana que vem. Ou depois a gente recebe a informação da família, olha, ela tá se recuperando, mas deu tudo certo, tá tudo ótimo. Ou aquela família que tava com aquela dificuldade, aquele desespero, como que ela vai ter acesso àquele medicamento e você consegue garantir aquilo para aquele cliente, ele liga para você ou ele manda uma mensagem falando, olha, já tô com acesso aqui, já tô recebendo o medicamento. Você dá a esperança, você dá amparo a esse beneficiário, a esse paciente, que é fantástico. Isso daí é recompensador. É gratificante demais. E a gente pensa assim, não tem dinheiro que pague, né? Esse é o propósito. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se aplica, para trazer esse acesso à saúde. Sim, eu percebo lá no meu dia a dia, né, na minha vivência clínica, um pouco da luta, né? O lado de cá, né? Da luta. Que é o dia a dia, que não conseguimos, a liminar foi recusada, a escola está impedindo o acesso de profissionais, né? Porque tem muito isso, está trocando muitos profissionais, então tem muitas clínicas que colocam pessoas para atender. E não sei, por questões, né, lá internas, o pagamento baixo, enfim, uma remuneração baixa acaba tendo uma rotatividade muito grande. E a gente sabe que essas pessoas, né, elas têm direito a questão do vínculo terapêutico, né? Porque isso é muito importante. Sobre vínculo terapêutico, sobre ter o que é o atendente terapêutico. Fala um pouquinho
assim, como que vocês conseguem pleitear isso, né? Por que que o plano recusa? Por que que tem muita recusa? A gente tem um pensamento que é do lado de cá, né? Assim, recusa porque tem dificuldade de liberar esse acesso, mas como que vocês veem isso e como que o advogado que defende o acesso a esse direito, ele consegue pleitear isso? Essa questão do vínculo terapêutico é muito importante, tá, Débora? Mas ela é muito difícil ainda. Existe alguma lei? Existe alguma... Não tem nada sobre isso. O que acontece? A gente está desenvolvendo isso e o profissional do direito, ele busca demonstrar isso na justiça quando precisa, a necessidade de impedir essa quebra do vínculo terapêutico, né? Porque que acontece? Quando a prestadora de serviço, quer dizer, a operadora, ela tem lá um número de prestadores na sua rede credenciada, ela entende que ela está fornecendo aquele serviço para o beneficiário. O beneficiário, por exemplo, ele está fazendo um tratamento com um psicólogo. E aí aquela clínica ela é descredenciada. Aquele vínculo terapêutico, às vezes, ele vai ser rompido porque aquele beneficiário ele vai ter que ir para uma outra clínica buscar começar o seu tratamento. Só que no contrato, aquilo ali é legal. Ela está te oferecendo prestadores, né? Então, assim, e aí como que fica o vínculo terapêutico nessa hora? Né? Como que ele é importante, não é? Então, muitas das vezes eu oriento os meus clientes a conseguir um documento médico, um relatório médico, demonstrando a necessidade daquela manutenção daquele vínculo terapêutico. O quanto é importante. O quanto é importante. E mostrar para isso, às vezes, se precisar de uma ação judicial, mostrar que o rompimento daquele vínculo terapêutico ali vai produzir danos ao beneficiário. Sim. E se a gente tem ali uma relação contratual onde o objetivo é cuidar da saúde, a gente não pode negar que o vínculo terapêutico é um prejuízo à saúde. Sim. Então, uma construção também ali disso, de mostrar, sensibilizar ali o operador do direito, né, o juiz lá na ponta, a entender a importância desse vínculo terapêutico. Isso traz prejuízos inegáveis ao tratamento. Sim, com certeza. Mas, de fato, isso é uma verdade. Na prática, isso que acontece. Muitas trocas de profissionais, muitos descredenciamentos de clínicas. Sim. Isso causa um prejuízo. Então, é importante esse debate, ampliar esse debate de vínculo terapêutico, a importância do vínculo terapêutico. Sim, e a família, Bruno, você falou que não existe lei, né, que assegure que a manutenção, né, do tratamento com esse terapeuta ou com essa clínica, enfim. Mas, mesmo não existindo uma lei específica, vocês conseguem, se o cliente ele entrar com uma ação e tentar judicializar, ele consegue ter isso assegurado? Através de um documento médico dizendo da importância daquele tratamento naquela clínica, com aquele profissional, em razão do vínculo terapêutico que já foi estabelecido, de que a quebra daquilo vai ser prejudicial, a gente consegue, através de demonstrações no processo do amparo necessário a esse beneficiário, essa garantia. Sim. Tá? Que o vínculo terapêutico ele é uma questão mais do viés de saúde. Sim. E a gente está olhando aqui no viés contratual. Isso ali não é discutido. O que é discutido eu forneço todos os prestadores de serviço para atender lá as patologias, lá as doenças do CID. Sim. E agora, mas por trás disso tem uma série de desdobramentos, né? Então a gente não tem assim, por exemplo, para o autista, é garantido o tratamento amplo, precoce, intenso, né, para aquele profissional. E ali já está o vínculo terapêutico criado quando começa aquele tratamento. Uhum. E aí, bom, foi rompido. Onde a gente vai basear nisso? Exatamente na lei de garantia aos direitos do autista, que diz que ele tem que ter o amplo acesso à saúde, um tratamento multidisciplinar. E aí, se a gente conseguir demonstrar através de laudos o prejuízo do rompimento daquele vínculo terapêutico, a gente consegue garantir a manutenção daquele tratamento. Sim, sim. Porque o olhar tem que ser sempre para a manutenção da saúde. Da saúde, porque quando a gente está falando em plano de saúde, a gente está falando de manutenção, de prevenção de saúde também. Não só do tratamento, mas prevenir e reabilitar. É uma série de questões, o olhar é para a saúde. Então, isso não pode ficar de lado. Existem mecanismos legais que o advogado da saúde consegue utilizar para poder garantir esse vínculo terapêutico, que ele não seja quebrado. E que como você falou, uma pauta de suma importância. Né?
olhando assim para progresso, né, desenvolvimento, nós trabalhamos com desenvolvimento dessa pessoa que é atendida, né, o desenvolvimento do sujeito, seja uma pessoa com algum transtorno do neurodesenvolvimento, como autismo, entre outros, seja um transtorno mental, né? Então, independente se a pessoa ela faz ali um acompanhamento terapêutico, uma psicoterapia, por exemplo, né? Os meus pacientes, né, todos eles, independentes de autistas, eu atendo também pacientes adultos com transtornos de ansiedade, depressão, transtornos de personalidade. Então, assim, todos eles têm a manutenção desse vínculo, principalmente porque a troca, né, de um profissional, a gente está falando de uma rede ampla, mas a psicologia, por exemplo, Sim. que é o que eu falo muito, que é a causa que eu milito, né, pela psicologia. Então, assim, imagina você tem ali o vínculo com seu psicólogo, Sim. né, já há anos, e de repente o seu plano, ele diz, não vou mais fazer o reembolso, você vai perder o acesso. Então, assim, como é isso? Começar Sim. de novo com outro Exatamente. Terapeuta. Então, pra gente que, né, independente de algum tipo de transtorno, a gente vai lá, a gente faz um atendimento terapêutico, a gente quer manter o vínculo. Imagina uma pessoa que tem já algum CID, que tem Sim. algum comprometimento, mais ainda. Todo o progresso alcançado, ele é perdido, sim, né? Sim. Eu não conheço especificamente essa questão, mas já escutei isso de profissionais, né? Que você Porque tem a gente conhece. Se eu estou fazendo atendimento de uma criança autista ou TDAH, eu sei quais são as dificuldades, quais são os Sim. pontos fortes que ela tem, Sim. aquilo que eu não preciso nem trabalhar, Sim. né? Mas eu sei também quais são os prejuízos, eu sei quais são as fraquezas e aquilo que eu preciso trabalhar. Então, eu tenho um planejamento Sim. e eu tenho um olhar maior sobre esse sujeito. Então, de repente, o sujeito sai, vai, né? Então, o vínculo terapêutico, eu converso muito isso com colegas de trabalho, não só as operadoras de saúde, mas a família também precisa ter esse olhar, né? Sim. Porque às vezes também tem famílias que trocam muito. Tem clínicas que a gente fala das clínicas, mas assim, tem muitas Sim. famílias também que trocam muito Sim. e esquecem que existe isso. Que existe o vínculo e que Sim. às vezes trocar a criança vai trazer um prejuízo, né, muito grande. Mas é um ponto aí de muita importância. E reflexão que a gente precisa fazer. Sim, exatamente. Sim, falar mais sobre isso. Processar o plano de saúde. Vamos lá, vamos tentar polemizar um pouco aqui. Eu recebo muitas famílias que eu falo assim, tenta judicializar, conversa com o advogado, né, tem muitos direitos, tentando assegurar, né, o direito da pessoa, porque você sabe que a pessoa tem direito, mas não é a minha área. Sim. Eu falo, procura um advogado para você ter uma orientação maior. Mas tem muitas famílias que falam assim, não, mas é porque o meu plano é da empresa. E aí, como o plano é da empresa, eu posso ser mandado embora. Fala um pouquinho disso. Sim. Por que as pessoas têm tanto medo? E se esse medo, ele tem fundamento, não tem? Essa dor é muito comum e essa dúvida surge sempre no escritório, sempre. O cliente ele já chega falando assim, doutor, eu tô com essa questão aqui, mas eu não fiz nada porque eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Isso não existe. Tá? Primeiro porque qualquer cidadão ele tem que ter livre acesso à justiça. Quando você tem um direito que ele é impedido, você tem que ter esse acesso à justiça, que é para você poder ter do Estado essa resposta. Porque ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Tá impedindo esse meu direito ao acesso à saúde, eu vou fazer. Não. Quando esse direito ele é obstaculizado, ele é impedido, você tem que ter o socorro do judiciário. Então você tem o direito de entrar com uma ação judicial. Agora, a retaliação, ela não pode existir em hipótese alguma. Esse medo é comum, mas a gente tenta sempre mostrar para o cliente, não, olha só, você tem um direito que não está sendo reconhecido, temos meios aqui de buscar esse acesso a esse direito, seja ele, não precisa ser nem judicial, mas pode ser às vezes através de um contato com a ANS, uma NIP, para poder conseguir aquele acesso. Se ele não der certo, a gente pode judicializar e retaliação não pode acontecer. Mas eu vou ficar sem receber o meu boleto. Eles vão começar a não dar o meu boleto, porque eles vão ver que eu entrei. Eles olham lá, entrou com a ação,
temos medidas judiciais para que esse boleto chegue na casa do beneficiário regularmente, ou que mostrar que, olha, a partir do momento que a ação foi intentada, o plano parou de mandar o boleto. E aí você consegue receber aquele acesso ali ao boleto para pagar. Então, não tem que ter esse medo. O que tem que ter, na verdade, é a busca pelo acesso à saúde. Sim. Tá? Esse medo, ele existe, mas ele é irreal. Então, é com enfrentamento, é com amparo de advogados especializados, ou pela Defensoria Pública mesmo, que isso vai se desmistificando. É um mito de que a operadora vai fazer uma retaliação e de que a operadora é do plano, da empresa, do meu marido, ou da minha empresa, eu vou sofrer uma sanção. Não, isso não existe. Ali é só a empresa contratou a operadora para ter um tipo de contrato empresarial, mas o vínculo seu é direto com o plano de saúde. Então, não existe essa comunicação. Não, até existe só para organizar questões de pagamento e tudo, mas seu vínculo é com a operadora. Ela é garantidora da sua saúde ali, da prestação do contrato de saúde. Então, quem está criando um obstáculo é a operadora e não o seu empregador. Sim. Então, assim, senão não seria nem justo você ter um plano de saúde empresarial, se você tivesse esse medo, porque aí vou perder meu emprego. Então, esse medo, isso é um mito que a gente tenta sempre quebrar em todos os atendimentos, e isso é importante falar bastante sobre isso. Sim, entrar com o processo leva tempo. É possível entrar com o processo, né? Que a gente está falando, então a pessoa desconstruiu a ideia, né? Puxando daqui pro... Não vou ter isso, retaliação. Não terei retaliação. Tô assistindo essa conversa, né? Me convenci, vou correr atrás do meu direito à saúde. E leva tempo, é possível ter acesso ao tratamento logo no começo? Como é isso? Sim, olha só. Uma ação judicial, uma ação na área da saúde, ela leva em média de 1 a 3 anos, tá? Uma média. Só que existe uma possibilidade de você pedir a gente chama de uma tutela antecipada de urgência, que é um pedido lá no início do processo, para que aquela discussão sobre aquele tratamento, ou aquele medicamento, ou aquela cirurgia, ela seja feita logo, sem que você precise esperar o desenrolar do processo. E aí você precisa ter um relatório médico muito bem montado para mostrar a urgência daquele tratamento, a urgência daquele medicamento. E aí, com base em alguns critérios legais, que seja, por exemplo, demonstrar ao juiz que aquele seu direito de fato ele existe, né? E demonstrar ao juiz que de fato aquele medicamento ou aquele tratamento, por exemplo, ele é urgente, e que o desenrolar do processo, essa demora do processo, ele vai ser prejudicial à saúde daquele cliente, daquele autor, né, do processo. Você consegue já de cara, no começo do processo, conseguir aquela liminar para aquele tratamento começar a valer. Então a gente entra com uma ação judicial, pede para que o tratamento seja deferido de imediato, ou a transferência de hospital, ou a internação, ou que aquele medicamento chegue para a casa da pessoa em 48 horas, 24 horas, o juiz deferindo, aquilo já começa a valer. A operadora vai entrar com um recurso para tentar derrubar aquilo, mas aí você consegue recorrer aquilo na segunda instância, ficar acompanhando. Mas é possível, no começo do processo, você já garantir aquele tratamento através desse pedido. Tá? Sim. Mas aí é importante ele estar instruído com documentos, mostrando a necessidade da urgência daquele tratamento ou daquele medicamento, por exemplo. Então, a gente explica isso bastante no atendimento, porque é uma dúvida muito comum. Eu preciso da cirurgia, mas eu vou entrar com o processo vai levar quanto tempo? E assim, eu vou ficar esperando para fazer a cirurgia? Dependendo do caso, se você consegue mostrar a urgência daquilo, né, os requisitos legais lá, você consegue já fazer aquele procedimento. Tá, no caso, só para eu entender aqui, você entra com esse pedido, né, de liminar, né, logo no início. E aí você já tem o serviço executado. No caso da terapia, o serviço ele começa a ser executado, mas é um serviço que é diferente de uma medicação que já foi liberada, de uma cirurgia que já foi realizada, transferência que já foi feita. É um processo contínuo, né? O processo terapêutico é contínuo. O processo, pelo que eu entendi, me explica aqui, porque, né? E até para quem vai acompanhar, vai assistir,
a gente compreender melhor. Então, nesse caso, a pessoa ela já está sendo assistida, né? Ela está tendo ali, teve assegurado aí o direito às terapias. E ele está fazendo as terapias por conta da liminar. Existe, esse processo ele ainda está acontecendo. Sim, então, ele não foi deferido no início, ele ainda está acontecendo. Isso. Existe a possibilidade de ser interrompido, ter uma recusa? Sim, se depois no final do processo, né, o juiz entender ali, depois das provas, de tudo que foi produzido no processo, que aquela cirurgia, de repente, não poderia ter sido feita por uma questão de que, como qualquer outra questão, aquela terapia, vamos levar para esse campo que é melhor. Não, olha, chegamos à conclusão de que essa terapia não pode ser fornecida pelo plano. Aí é uma outra questão, mas aquela terapia ela foi fornecida, porque assim, a saúde em primeiro lugar. A gente não pode deixar de lado e falar, vamos deixar esse paciente, né, esse cliente, esse autor do processo desassistido, Sim. discutir isso daqui, a gente não sabe quando isso vai acabar, para depois a gente verificar, e qual é o prejuízo que aquela pessoa sofreu. Então assim, pode ser que até lá no final ela seja reconhecida como indevida. Mas aí também você tem garantias legais de que aquele tratamento todo que foi prescrito, isso é uma dúvida muito comum, aí eu tenho que depois reembolsar isso? Eu ia te perguntar. Não, isso é muito comum. Isso é muito comum. Não, existem jurisprudências já dizendo o seguinte, não, se aquele tratamento foi conferido dentro de um processo, ele está sendo prestado de boa fé, você tinha um documento médico te dizendo que é preciso, você tinha todos os requisitos legais, você está de boa fé. Sim. Então, assim, você não vai devolver todo esse tratamento, todo esse valor que foi pago, tá? Isso daí tem decisão já nesse sentido, então é uma preocupação muito comum, Sim. mas eu falo, não deixe que isso impeça que você peça o seu tratamento. Sim, Você não teria lógica. E a gente tá falando aqui de dúvidas, né? E aí eu tô perguntando, até me colocando no lugar de contratante, né? Que eu contrato uma operadora de plano de saúde. E como no lugar de clínica também, né? Então, pensando nas famílias que também têm essas dúvidas e precisam. Então, a ideia realmente é propagar informação, Sim. Aproveitando o mês de abril, que é um mês de conscientização, mês de conscientização serve para isso, né? Então, para a gente falar propagar informação. Propagar informação de qualidade. Sim. Então, com um profissional de peso e especialista na área, sabe o que está falando. Então, assim, qual é o melhor momento? As famílias ficam com dúvidas, tentam resolver direto com o plano, direto com as clínicas. Qual é o melhor momento, Bruno, para procurar, né, para buscar uma ajuda profissional, entrar com uma ajuda, uma ação jurídica, né? Qual o melhor momento para procurar esse auxílio? E eu costumo dizer que o melhor momento para isso é quando você já não encontra mais saída, tá? Por exemplo, é muito comum o beneficiário, ele tem ali o encaminhamento do tratamento dele, por exemplo, e ele vai fazer aquele primeiro contato com a operadora, ou até a clínica faz, para ter aquela liberação. Quando você começa a ter muito obstáculo, e aí você já não consegue transpor, aí é o momento de você falar, não, eu preciso de uma ajuda profissional. E aí o profissional, seja ele um defensor público, seja ele um advogado especializado, ele sabe ali aquele momento de como ele vai conduzir aquilo. Ó, você já tentou? Você já fez contato? Já pediu? Tem aqui? Você já tem a negativa desse serviço? Se tem negativa, qual o caminho que você vai seguir? Aí tem o momento de você procurar o atendimento especializado. Esse é o momento, quando você já não consegue mais passar dos obstáculos, que eles vão surgir. Então, por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, que a ausência de negativa já é uma negativa. Por quê? A pessoa apresenta ao plano de saúde aquele pedido, e aí o pedido tem lá um regramento de quantos dias ela pode responder, e aí aquele tempo passa e a operadora ela não te entrega a resposta. Por quê? Se ela te entregar a resposta, você já vai estar ali, você já pode ingressar com uma ação. Ela não responde. Se passou do prazo, a justiça já entende que isso é uma negativa tácita. Que prazo é esse? O prazo legal de resposta. Por exemplo, um caso urgente. Eu tenho que fazer uma cirurgia urgente sob risco de vida. É urgente. A operadora tem que autorizar aquele procedimento. Se ela já não autoriza ali, se ela leva 2, 3, 4 dias, aquele prazo já passou. Então você já tem uma negativa. Ah, mas eu não tenho uma negativa escrita, eles não responderam o meu e-mail, eles me deram um protocolo, mas não me entregaram a resposta. Se já passou o prazo,
você já tem uma negativa. Então o judiciário entende isso como uma negativa tácita, esse é o nome, esse é o termo. Então assim, passou-se o prazo, nenhuma resposta foi dada, considera-se negado. Então, você já tem aquela negativa, você já pode entregar isso na mão do profissional, o profissional já entra e fala assim, ó, não tem a negativa da operadora, mas já passou o prazo de 7 dias, de 14 dias, que ele tinha para liberar aquele procedimento, e não entregou a resposta, você não vai ficar de eterno esperando. Porque a gente está falando de saúde, a saúde ela tem que ser rápida, urgente, 1, 2 dias, 3 dias, isso pode ser fundamental para a sua saúde. Sim, que informação importante, né? Porque não mandar mensagem também é mensagem. Então, não responder já é uma negativa muito importante. É uma informação que é muito corriqueira, é algo muito corriqueiro, é uma dúvida muito corriqueira, porque é comum mesmo as famílias falarem, eu estou aguardando a resposta do plano, né? E isso é muito comum. Sim. Então, já caiu no não vamos responder, porque muito interessante. E aí, olha a importância, né, de um profissional especializado, porque são detalhes que grande maioria das pessoas, da população, não sabe. Aproveitando a pauta relacionada às questões do autismo, aproveitando Abril Azul, viemos na paleta. De azul, exatamente. E não combinamos, mas viemos na paleta. Existe uma luta muito grande acerca dos direitos, né, acerca de ter acesso, tanto à escola, quanto a terapias, a médicos especializados, né? Como nós falamos, não é um profissional que não tenha qualificação, capacitação, né? O direito assegura, as leis asseguram e essas pessoas, elas têm direito a profissionais qualificados, capacitados, né? Então, isso é muito importante. Mas, entrando nessa questão do autismo e pensando aí na Lei Berenice Piana, né? Que é uma lei que veio para defender a pessoa com autismo, ela coloca para trâmites legais, né? O autismo na mesma classe do deficiente. Fala um pouco sobre isso, o que isso significa, porque é o que chega, né? Sim, fala um pouquinho sobre essa questão. Essa proteção legal. Então, a lei da Berenice Piana, ela institui a política nacional de defesa dos autistas, né? Então, ela é um marco fundamental, é a lei base que ela garante no seu artigo, parágrafo 2º, até trouxe ela aqui, porque ela é a referência quando a gente está falando de autismo, também, uma das referências. Ela traz aqui no parágrafo 2º do artigo 1º que as pessoas com transtorno do aspecto autista, elas são consideradas pessoas com deficiência. Então, ela já, com esse parágrafo aqui, ela já te dá o suporte de você utilizar o Estatuto da Pessoa com Deficiência para amparar os direitos do autista. Então, ela foi muito importante, né? Ela instituiu a Política Nacional de Proteção aos Autistas, e ela traz ali o que você tem de proteção, né? Você, por exemplo, você tem proteção, você tem direito a um nutrólogo ou nutricionista, né? Que vai te dar, porque o autista ele é muito seletivo, às vezes, com alimentação. Então, você tem o direito lá ao acompanhamento nutricional, você tem o direito ao acompanhamento multiprofissional, você tem o direito ao acompanhamento ali do professor de apoio autista. Então, a lei traz ali, elenca as possibilidades de amparo a inserção social do autista e inserção no mercado de trabalho. Então, assim, é fundamental, porque além de linkar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela também traz a base ali do acesso ao tratamento multiprofissional, ao acesso à nutrição, que é muito importante, à inserção social e no mercado de trabalho. É uma garantia ao autista. Sim. E com relação a essa lei, né, eu acredito que muitas políticas públicas foram desenvolvidas a partir daí. Não só essa, como você falou, mas tantas outras. Como você vê como um advogado especialista em saúde, né,
Como você vê a saúde do Brasil? A gente tem muita coisa ainda a melhorar, Débora, muita coisa a melhorar, principalmente no SUS, dentro do SUS, porque a gente sabe a realidade aí, por exemplo, quem vai tratar o autista dentro do Sistema Único de Saúde, a dificuldade que é. Dentro do serviço particular ali, né, dentro da saúde suplementar, já é uma dificuldade grande, porque a gente sabe aí que o tratamento multiprofissional, ele é multidisciplinar, né, ele requer muitos profissionais qualificados. Sim, sim. E isso é difícil até na rede privada, quanto mais na rede pública. Mas o desenvolvimento da saúde no país, ela está em grande escala. Né? A medicina avança e a gente precisa muito de apoio legislativo para isso. Sim. O olhar voltado para a saúde é uma preocupação muito grande quando a gente começa a tirar as pessoas dos planos de saúde e empurrar elas para o Sistema Único de Saúde. Esse sistema vai conseguir absorver, né? Quando a gente está falando aqui em aumento da mensalidade do plano de saúde, é um assunto para a gente já ligar um alerta. Porque muitas das vezes aquele beneficiário ele não vai conseguir pagar aquele plano, e qual vai ser o caminho dele? Ele vai para o SUS. Sim. Então, a gente quando começa a olhar isso, cancelamentos de contratos em massa, aumentos exagerados do valor da mensalidade, né? A gente vê aí um contrato coletivo com aumento de 60%, 40%, 70% muitas das vezes, o beneficiário que não vai... Isso é permitido, esse aumento? Esse aumento ele tem que ser demonstrado através de um cálculo atuarial de que ele chegou naquele valor. E a operadora ela é obrigada a fornecer esse estudo, esse cálculo, para mostrar que aquele valor é necessário, né? Porque quando a gente está falando de contrato coletivo, essa negociação, ela não tem participação da ANS, é uma negociação entre a pessoa, o grupo que contratou e a operadora. Né? Mas isso não é assim de qualquer maneira, tem um cálculo atuarial. Isso pode ser discutido na justiça, esse aumento elevado, tá? O contrato individual e familiar de saúde, ele é estabelecido reajuste pela ANS. Geralmente 10%, 15%, uma média. O coletivo já tem um valor maior, porque tem uma sinistralidade maior. Mas assim, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem que ter uma atenção também que isso causa um outro problema na ponta lá. Exatamente. Ele vai muitas das vezes empurrar aquele beneficiário para o Sistema Único de Saúde. Então a gente precisa prestar atenção. Como que tá? Basta a gente olhar para no nosso município, né, o município vizinho, como que tá a saúde pública lá. E não está preparado, né? Assim, essa é a grande questão, porque o Sistema Único de Saúde, na teoria, é algo... Né, você até falou de prática, porque é isso, existe uma diferença entre a teoria e a prática. O Sistema Único de Saúde, na teoria, ele é algo assim, que não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, somente o Brasil tem. Bonito. É muito bonito. Fantástico. O modelo é ótimo. Agora, sim, esse modelo, ele precisa, sim, ser desenvolvido mais na prática. Exatamente. Né? Porque nós não temos políticas públicas que assegurem, e no episódio anterior eu conversei com mães atípicas, né? Então, trazendo um pouco da realidade, da vivência delas. Então, não apenas porque nós somos profissionais e a gente ouve a informação do outro, mas elas vieram aqui e falaram sobre isso. Até da dificuldade quando o filho cresce, né? Porque a gente fala muito da criança, né? Só que essa criança cresce. E aí? E aí? Então, se já tem pouca política pública para a criança, quando ela cresce e se torna um adulto, menos ainda, né? Então, precisa ser mais desenvolvida, eu concordo com você, né? Eu acho que a saúde, comparada a outros países, a saúde do Brasil, ela até é um pouco melhor, né? Do que em determinados lugares, mas assim, ainda precisa de desenvolver muito e muito avanço. O nosso diretor, às vezes ele é legal, mas às vezes ele corta a gente, né? Ele já tá ali assim, aí eu tô naquele momento, eu finjo que não tô vendo, né? Mas a gente tá indo pro final, a gente vai precisar... Vamos marcar mais papo, porque esses papos, eles rendem, né? Sim. Mas para fechar, eu queria conversar um pouquinho com você, bem rápido só, falamos bastante da questão do autismo, mas eu queria falar um pouquinho sobre TDAH. E aí uma dúvida, vamos marcar uma parte 2 para a gente avançar nesse tema, mas só para lançar, existe alguma lei, Bruno, que assegure, porque a gente falou aí da Lei Berenice-Piana, e esse link que a Lei Berenice-Piana faz com o Estatuto, então existe aí
legalmente falando, um amparo judicial para as famílias buscarem, né, recorrer. Agora, o TDAH. O TDAH, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Existem muitos mitos sobre o TDAH, né, que o TDAH não é inteligente, que o TDAH ele não aprende, e isso tudo é mito, porque o TDAH, ele tem inteligência na média ou até acima, o que muitas das vezes é um problema, porque ele está aqui, ele está em um monte de lugar ao mesmo tempo, ele faz muita coisa ao mesmo tempo, mas ele traz consigo uma dificuldade, né, que é do próprio transtorno de aprendizagem, não por falta de inteligência, mas por falta de atenção, porque se eu não estou atenta, eu não consigo memorizar. E aí, o Joãozinho, ele não aprende, ele tá com dificuldade na escola, mas é porque ele tá sentado lá atrás, né? E aí esse é o meu olhar, né? Como neuropsicóloga, como psicóloga que trabalha essa parte comportamental. Eu tenho que colocar o Joãozinho lá na frente, porque eu preciso eliminar os distratores. Então, existem estratégias que nós, terapeutas, utilizamos, mas dependendo... Eu tô trazendo alguma dificuldade, mas dependendo do nível do TDAH, as dificuldades, elas são absurdas, elas são gigantes e limitadoras. Existe, pelo menos assim, eu não sei, aí por isso eu quero que você fale aqui para mim e para muitos pais que me perguntam, alguma lei, existe algum caminho, existe alguma forma de assegurar direitos também à pessoa com TDAH? Sim, a gente ainda não tem uma legislação aqui que ampare especificamente a pessoa com TDAH, né? Como a gente tem a lei para o autista ali, a Berenice Piana, que equipara o autista à pessoa deficiente, a gente não tem isso para o TDAH. Existe um projeto de lei em desenvolvimento para isso, mas a gente ainda não tem uma proteção específica para o TDAH. O que a gente tem, na verdade, é uma lei que eu até trouxe para você aqui, que é a Lei 14.254 de 2021, mas ela tem mais o viés escolar, né? Sim. Mas aí a gente cai num vácuo, né? Num buraco legislativo. Como que a gente vai amparar as pessoas com TDAH? Então, assim, dependendo da limitação, né? Do prolongar dessa dificuldade da pessoa com TDAH, se limitar, se dificultar o aprendizado, a inserção no mercado de trabalho, a gente pode, com analogia, utilizar esse TDAH, esse transtorno até também do aprendizado dessa pessoa, buscar com analogia o amparo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque, na verdade, se ele tem um transtorno que dificulta de forma prolongada o aprendizado, o trabalho, a socialização, a gente tem uma deficiência. Sim. Então, com analogia, a gente consegue dar amparo à pessoa com TDAH. Então, isso é uma construção que, por ausência de uma lei específica, a gente consegue trabalhar com essas ferramentas e dar esse amparo legal também a pessoa com TDAH. Essa lei que eu trouxe agora para você, ela tem um viés mais educacional. E ela fala um pouquinho nela ali, ela precisa de regulamentação, ela não tem sua regulamentação total ainda, mas ela fala, no meio dela, ela começa a falar um pouco da área social, dizendo que o TDAH também precisa ter um amparo de terapias para ele, mas ele já dá um suporte educacional, que aí você consegue, através dele, por exemplo, conseguir, junto à escola, que ele tenha um material escolar diferenciado. Aí o tratamento também... Uma adaptação, né? Singular ali, muito individualizado. Uma adaptação do material para que a pessoa com TDAH... Ele pode, por exemplo, ter um tempo maior de prova para ele. Ele pode, de repente, ter uma sala individualizada para ele, mais silenciosa, para ele conseguir ter aquela aplicação do ensino de forma mais apropriada. Então, assim, você consegue, através desse amparo legal, dar um suporte melhor para a pessoa com TDAH. Talvez fazendo até essa ponte com a Lei Brasileira de Inclusão, né? Sim. Que diz exatamente isso. E como a gente está falando de individualizar, eu acho que cada caso é um caso não só para o psicólogo, mas para o advogado também, né? Sim, porque é exatamente isso. Porque nesse caso, nem todo TDAH vai precisar se ausentar. Né? Sim, é individualizado. Nem todo então, assim, dependendo da pessoa, né, do aluno, e não só na escola, mas na faculdade, né? Porque ele vai crescendo, né? Exatamente. A gente pensa só na criança, mas e na universidade, como vai ser? Exatamente. Então, assim, em todos os lugares, ele precisa de um currículo adaptado, que é o que diz lá na Lei Brasileira de Inclusão, mas esse currículo adaptado, ele é de acordo com o indivíduo. Sim.
Né? Então, assim, alguns vão precisar desse, como você falou, desse material diferenciado, outros vão precisar de uma prova, né? Porque uma prova com enunciado gigante. Exatamente. Quando chega na metade do enunciado, a pessoa com TDAH ela já se perdeu. Ele tem direito à prova adaptada. Então, ele tem direito a uma prova diferenciada, uma prova adaptada. Isso é muito bom. Eu acho que, assim, eu acabo passeando e brincando um pouquinho na sua área. Em que sentido? de movimentar as famílias até, né? Às vezes, quando eu vou na escola, eu falo um pouquinho sobre isso. Olha, ele tem direito a uma prova diferenciada, a uma adaptação curricular, né? Então, assim, a gente acaba falando um pouquinho daquilo que a gente conhece, até para proteger e assegurar o direito do outro, né? Então, eu acho que isso é muito bom, mas são profissões que se complementam, né? Eu aqui de uma ponta, você da outra. É isso, a gente vai ter que encerrar. Foi um papo, assim, maravilhoso. Que pena, mas foi ótimo. Poxa, aquela vontade de ultrapassar o horário, mas não dá. E aí, eu queria que você falasse um pouco, só pra gente encerrar, como que as pessoas que precisam desse profissional especializado, desse profissional competente, que olha os detalhes, né? Eu vi a sua postagem ontem, quase que um herói. Porque muitas vezes você tem que ser um herói mesmo. Chegar para assegurar o direito à internação, à medicação. Exatamente. E aí, assim, como que quem assistir esse episódio aqui, com certeza vai estar. Como que eu faço para encontrar esse herói? Eu tiro meu terno, boto minha armadura. A capa. Isso. Como que faz para fazer contato, encontrar com o Bruno Grilo? Então, o meu maior canal de acesso lá para os beneficiários de plano de saúde, para o meu público, é o Instagram, @brunogrilo.advogado. Eu tenho também uma página na internet, que é o www.brunogrilo.adv.br, e lá você consegue verificar informações a respeito do acesso à saúde, o que você pode, como você pode ter acesso à saúde, e ali você tem meu contato, meu WhatsApp, você pode me procurar por lá, que vai ser um prazer atender, porque a minha missão de fato é quebrar barreiras, dar livre acesso às pessoas que precisam de tratamento, de uma terapia, de um procedimento médico, de um medicamento, porque através de informação e através de muito preparo você consegue quebrar essas barreiras e dar acesso à saúde. Sim. Fala aqui para essa câmera a pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. O que você, enquanto advogado especialista em saúde, acredita que precisa ser desconstruído na mente das pessoas sobre saúde? Boa pergunta, hein, Débora? O que precisa ser desconstruído sobre saúde? Eu acho que quando a gente está falando em saúde, a gente está falando em dignidade, né? Então, o que precisa ser desconstruído são os obstáculos. Em busca de dignidade, a gente não pode ter obstáculo. Então, quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de dignidade também. Quebrar obstáculos. Vamos desconstruir isso. Tem que ter o livre acesso. A saúde é um bem garantido na Constituição Federal. Então, quebrar obstáculos. Vamos desconstruir dessa forma. Muito bom. Pessoal, então foi um prazer, né? Foi um prazer gigante receber você. Mesmo. Quero mais vezes marcar com você para desconstruirmos outras informações que muitas das vezes a população tem, né? Acreditando que não tem o direito, que não tem acesso. Exatamente. E na verdade tem. Isso. Então foi maravilhoso esse papo com o Bruno. Sigam o Bruno, tá? Para vocês conhecerem mais do trabalho dele. Sigam também nas nossas redes, comentem. Se vocês lembraram de alguém durante esse episódio, assistindo esse episódio, alguém que está vivendo uma situação que precisa dessas informações, compartilha lá com essa pessoa, né? Não vamos guardar a informação boa, vamos distribuir, tá? Então, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.